sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Vamos conversando sobre mediunidade. A gente tem sempre falado dessa oportunidade que a gente tem que aproveitar na reencarnação de colocar pensamentos novos, ideias novas, conhecimentos novos e principalmente no nível mais elevado, a fim de que os bons espíritos possam se servir de cada um de nós. E hoje nós vamos ter conversando conosco uma amiga muito querida do coração, que é a nossa Fátima Ventura. Fátima Ventura, médium, trabalhadora, Centro Espírita Leon Denis, mas também uma das responsáveis da equipe da DDDE, Divisão de Divulgação de Espírita. Então, ela vai nos fazer um convite para o 6º Congresso Espírita sobre Leon Denis. Bem-vinda, Fátima Ventura. Olá, querida Deusa. É uma alegria estar aqui com você e também com os ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro para divulgar mais um trabalho do Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro, que é o 6º Congresso Espírita Leon Denis. Ah, Fátima, muito obrigada. A gente gostaria de saber agora qual é o objetivo do Congresso. Sobre o objetivo, nós vamos, na verdade, comentar o que nos trouxe o Espírito Vitor. Ele nos diz que todo congresso busca reunir pessoas que querem estudar sobre um determinado tema, querem aprender, querem trocar informações. Num congresso espírita, então busca-se também reunir pessoas que estão dispostas a estudar, a aprofundar um assunto que faça com que elas entendam um pouco mais sobre a doutrina espírita, que é um tema inesgotável. No congresso sobre Leon Denis, obviamente busca-se conhecer a visão doutrinária profunda que ele já trazia dentro de si, como discípulo fiel de Kardec, como estudioso incansável, como representante da doutrina espírita, sempre divulgando as suas ideias doutrinárias, as ideias espíritas, e participando dos congressos espíritas. Por quê? Porque ele via nesses congressos a oportunidade de levar a esperança, de levar a consolação, de levar a alegria que já ia na sua própria alma. Leon Denis frequentava os congressos espíritas porque ele sabia o quanto é importante o conhecimento do espiritismo, que bem divulgado nos ajuda a todos a trabalhar, a lutar, a viver no bem e pelo bem, seja o bem pessoal, seja o bem da família, seja o bem na ordem social. E aí Vitor nos convida, vamos aprender com Leon Denis o quanto a doutrina espírita está atual, respondendo questionamentos do homem atual, tanto quanto os do tempo lá de Leon Denis. E assim nós vamos aprendendo que a felicidade futura começa agora, com a confiança que se adquire através dos conhecimentos espíritas. Ah, querida, eu gostaria que você falasse agora do tema central. Qual é o tema central do Congresso, né? Já que Leon Denis, esse espírito tem enriquecido tanto a gente, o nosso pensamento, né? Tem favorecido tanta ligação superior. Esse ano nós temos como tema Conversando com Leon Denis. É um tema que não tem uma unidade no sentido de que um único assunto vai ser discutido. Mas nós vamos exatamente conversar com Leon Denis, conhecer um pouco dos vários assuntos que ele trata nos seus vários livros.
Então, nós teremos 4 livros tratados por 4 congressistas. Os livros são No Invisível, O Grande Enigma, Depois da Morte e Socialismo e Espiritismo. O livro No Invisível será trabalhado pelo nosso companheiro Alexandre Lobato. É um livro muito interessante porque ele é um tratado, exatamente um tratado de espiritismo experimental. Ele fala de mediunidade. Então ele nos fala da educação e do papel dos médiuns, da comunhão dos vivos e dos mortos. Tem um item específico sobre o espiritismo e a mulher, as leis da comunicação espírita, o que é preciso para que a comunicação aconteça, o que é preciso para que ela seja segura, a formação e direção dos grupos, como deve ser feito, as primeiras experiências, todo o cuidado, a importância moral, os frutos do espiritismo, os frutos da mediunidade. Numa segunda parte, ele trata dos fatos em si, ou seja, dos fenômenos tais quais são. Então, ele fala do desdobramento, os fantasmas, não é? A clarividência, os pressentimentos, a visão e a audição psíquica, as casas mal assombradas, não é isso? Que não são mal assombradas, assim como os fantasmas não são fantasmas. O transe, incorporações, os vários tipos de fenômenos físicos e, por último, ele trata das grandezas e das misérias da mediunidade. Então, desde as dificuldades e os problemas que possamos adquirir por uma mediunidade mal utilizada, até a mediunidade gloriosa. É óbvio que o nosso companheiro Alexandre Lobato não vai ter condições de falar sobre tudo isso, mas ele vai pegar um caminho de modo a que nós tenhamos uma ideia desse livro tão importante para todos nós. Pois é, não é, Fatinha? Essa obra No Invisível, nós estudamos aqui também, no Conversando sobre Mediunidade. Vimos sobre a questão do transe, vimos sobre a questão da formação e direção de grupos, das leis da comunicação espírita, vimos assim em pedacinhos. Mas aí, pelo que você está falando, lá no dia, no congresso, as pessoas vão poder ter essa visão geral, né? E é muito bom a gente ter uma visão geral de um livro que fala tão diretamente para todos nós médiuns e para todos nós trabalhadores da seara espírita, que mesmo sem sermos médiuns, mas a gente usa da mediunidade, né? A gente é beneficiário da mediunidade, então é muito bom. Mas parece que não é só isso, não. Nós temos também uma obra que é lindíssima do nosso patrão Leon Denis, que é O Grande Enigma. Fala um pouquinho sobre ele. Quem é que vai conversar sobre o Grande Enigma para nós, Fatinha? O livro Grande Enigma, trabalhado pelo nosso companheiro César Braga Said, ele vai nos falar exatamente desse grande enigma que é a vida, a essência da vida, a presença de Deus, as harmonias do espaço, a solidariedade enquanto comunhão universal, as leis do universo, a ação de Deus no mundo e na história. Leon Denis vai falar sobre a natureza de forma belíssima, o céu estrelado, a floresta, o mar, a montanha, a elevação, a missão, já no capítulo, na terceira parte, não é? Da lei circular, e ele vai falar que tudo progride, tudo retorna, tudo se aperfeiçoa, e assim também com o ser humano, através da reencarnação. E na última parte, ele faz uma síntese doutrinária de espiritismo na forma de diálogo, o que torna a leitura muito fácil, porque são perguntas e respostas breves que facilitam a leitura de todos. Nós vamos destacar a forma como Leon Denis decidiu escrever esse livro. Ele diz que estava, num final de tarde, observando a natureza, o mar,
todo ali a vegetação que estava ao seu redor, as rochas, e observava e pensava o quanto o ser humano é por vezes indiferente a todas essas belezas, a grandeza do universo, a presença de Deus. E ele diz que no meio desses pensamentos, ele sentiu como que um encanto íntimo, profundo, e uma voz que lhe dizia: publica um livro que nós te esperaremos. Um pequeno livro que resuma tudo que a alma humana deva conhecer para se orientar no seu caminho. Publica um livro que demonstre a todos que a vida não é uma coisa vã, de que se possa usar com leviandade, mas uma luta para a conquista do céu, uma obra elevada e grave de edificação, de aperfeiçoamento, uma obra que leis augustas e equitativas regem, acima das quais plana a eterna justiça, temperada pelo amor. E esse é o livro, o grande enigma, para nós lermos, meditarmos e conversarmos também, chamando por Leon Denis para nos ajudar a entender a beleza desse grande enigma que é a vida de cada um de nós e a presença de Deus junto a todos nós. Ah, Fátima, mas tem uma obra que não pode ficar esquecida, né? É a obra Depois da Morte. Como é que vai ser, querida? Já no horário da tarde, estaremos estudando o livro Depois da Morte com o nosso amigo Paulo Nagai. O livro Depois da Morte é uma explicação geral da doutrina dos espíritos. Ele traz uma solução científica e racional dos problemas da vida e da morte, a natureza e o destino do ser humano, as vidas sucessivas. E nós também vamos ler um trechinho pequeno quando Leon Denis fala da vida moral. E ele comenta que se nós cuidamos do corpo, alimentando e fazendo a sua higiene, tão importante quanto, se não mais, é cuidar da alma, do espírito imortal. Então ele diz assim: velar pelo aperfeiçoamento da alma, que é o nosso eu imperecível e ao qual está vinculada a nossa sorte futura. Isso é essencial. O Espiritismo nos fornece os elementos para essa higiene da alma. E ele ainda nos diz mais, que o conhecimento do objetivo real da existência tem consequências incalculáveis para o melhoramento e elevação do homem. Saber para onde vai tem como resultado imediato fortalecer seus passos, imprimir aos seus atos uma impulsão vigorosa em direção ao ideal concebido. Ou seja, se sabemos para onde vamos, se sabemos o que queremos, se temos um objetivo e sabemos como alcançar esse objetivo, a nossa vida realmente ganha todo um sentido para que não nos deixemos abater pela depressão, pelo desânimo, pelas várias doenças da alma. A doutrina espírita nos traz o objetivo, o sentido da vida. E é exatamente por isso, porque Leon Denis percebeu a grandeza dessa doutrina, o quanto essa doutrina fez de bem a ele, o quanto enriqueceu a sua vida, que ele se dedicou como discípulo de Jesus, como seguidor de Kardec, a nos trazer toda essa orientação para aproveitarmos a nossa atual existência. E temos uma outra obra que é atualíssima para todos nós, pouco conhecida de Leon Denis, que é a obra Socialismo e Espiritismo. Quem falará? Como é que vai ser a abordagem? O nosso quarto livro é Socialismo e Espiritismo. E a conferencista é a Luzia Matias, que é profunda conhecedora de Leon Denis e de sua obra.
Pelo título do livro, nós já vemos o quanto esse livro e esse debate é atual, não é mesmo? Então, Leon Denis nos diz, só para começar a ter uma noção, que espiritismo e socialismo estão ligados por laços estreitos e que chegam mesmo a se completar, né? Um chega a acrescentar ideias e conceitos ao outro. Ele diz que para ele o socialismo é o estudo, a pesquisa, a aplicação das leis e meios capazes de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade, ou seja, ele não está preocupado em discutir a questão do ponto de vista exatamente político e econômico, ou seja, a organização de partidos, a estruturação desses partidos, a atuação desses partidos na sociedade, mas ele está trabalhando com conceitos. É isso que ele vai fazer. E conceitos que podem influenciar a evolução do espírito humano e ajudar na educação do povo, que é, diga-se de passagem, o objetivo sempre de Leon Denis em todas as suas obras, porque é o objetivo do espiritismo, porque é o objetivo de todo o ensinamento de Jesus. Então ele diz que se submete de bom grado às reivindicações legítimas da classe operária, exigindo, por exemplo, para o trabalhador, o direito à participação, ao bem-estar, aos benefícios industriais, a ter o seu lugar ao sol, mas reprovando, evidentemente, todos os meios violentos, que nós sabemos serem contrários, não é? À doutrina espírita e, mais do que isso, serem contrários ao ensinamento de Jesus, que sempre trouxe o conceito da paz. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores. Então, nos vários artigos, ele vai nos trazendo conclusões muito interessantes, muito ricas, para a análise, inclusive, do mundo em que nós vivemos hoje, do ponto de vista social, político e econômico, e cada um vai pegar esses conceitos e vai jogar nas suas reflexões. Mas nós não vamos trazer esses conceitos aqui, né? Até porque nós queremos que todos tenham interesse em participar do congresso, em ler o livro, ou melhor, os livros, e trabalhar dentro de si mesmo toda essa visão de um profundo conhecedor da doutrina espírita, porque muito nos ajudará a todos. Fatinha, agora eu gostaria que você falasse para todos nós, nossos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, como é que vai ser a organização deste congresso. Bom, a organização do congresso é a seguinte: nós iniciaremos às 8 horas, presencialmente, não é? Acolhendo, recebendo os participantes, resolvendo crachá, não é? Para que tudo seja feito com calma, prece inicial, vídeo de sensibilização. E nós teremos no horário da manhã, como já dissemos, 2 livros com 2 congressistas. No Invisível, com Alexandre Lobato, seguido de O Grande Enigma, com César Braga Saide. Após a exposição desses 2 companheiros, de 9 às 10 e de 10 às 11, nós teremos 45 minutos de perguntas e respostas, de 11 a 11h45. Senão, não é conversando com Leon Denis, né? Se a gente não pode perguntar nada e não vai ouvir nenhum esclarecimento a respeito das nossas dúvidas, não é? Fica difícil. Então, nós teremos 45 minutos de perguntas e respostas para os companheiros que estiverem presencialmente no Leon Denis, e também para os companheiros que estiverem online na medida do possível. Nós sabemos que muitas vezes não é possível responder a todas as perguntas, não é? E quando nós chegarmos a 11h45, vamos fazer um intervalo até 13h30. Esse intervalo é o intervalo do almoço, que estará sendo servido no céu, onde nós temos almoço, e também um tempo para visitarmos a nossa livraria.
a nossa feira do livro, melhor dizendo, evidentemente com destaque para as obras de Leon Denis. O horário da tarde começa às 13h30, novamente com 2 congressistas e 2 livros, Depois da Morte com Paulo Nagai e Socialismo e Espiritismo com a Luzia Matias. Novamente 45 minutos de perguntas e respostas. E no final nós temos o encerramento, um vídeo, a prece final. Então essa é a estrutura do encontro. Olha, Fátima, eu tenho certeza que, assim como eu, os ouvintes estão querendo saber como é que eu posso participar, já que observamos em Leon Denis toda uma riqueza, né? Será um banquete de luz para todos nós. Fatinha, como é que a gente pode participar? Sobre a nossa participação, não é tão desejada, porque nós realmente ficamos muito felizes de poder realizar esse evento, de poder conversar com e sobre Leon Denis. Temos a certeza de que isso nos acrescentará muito a todos. Então, nós convidamos todos a que realmente participem e aproveitem essa oportunidade um dia inteiro com Leon Denis. Agora, sobre os ingressos presencialmente no Salão do CELD, eles se esgotaram rapidamente. Então, nós não temos mais como fazer inscrições para participar presencialmente no Salão do CELD. Quem for ao CELD presencialmente poderá assistir nas salas através de uma TV, mas todos serão muitíssimo bem recebidos e ficaremos muito felizes de encontrar muitos companheiros estudando Leon Denis no CELD. Para todos os que não puderem estar lá presencialmente, nós temos o congresso sendo passado na íntegra pelo YouTube, pelo canal do CELD ao vivo. Temos também casas parceiras que colaboram com todo esse trabalho de difusão da doutrina espírita e que estão junto conosco nessa mesma solidariedade, nessa mesma busca de um caminho de progresso e de felicidade espiritual. É um convite imperdível, nós precisamos encontrar a segurança, a calma, a alegria de viver, a confiança em Deus que Leon Denis encontrou. Tanto ele como Kardec colocam a mesma questão. Quando começaram a estudar, quando foram se aprofundando, quando viram o quão rico, o quão belo, o quão consolador, o quanto fortalecedor é todo esse conhecimento da doutrina espírita, eles concluíram que não poderia ser só para eles. Então trabalharam incansavelmente. Kardec codificando toda a doutrina, a revista espírita, fazendo um trabalho profundo e grandioso de consolidação, de divulgação da doutrina, e Leon Denis vindo após ele, divulgando incansavelmente até o seu último facho de vida material aqui na Terra. Então vamos aproveitar a oportunidade e vamos estudar com Leon Denis. Serão todos muitíssimo bem-vindos no CELD e serão todos muitíssimo bem-vindos online através do YouTube. Muito obrigada, Deusa, muito obrigada, Rádio Rio de Janeiro, muito obrigada a todos. E é assim, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos todos nós convocados, né, para mais um domingo. Vai ser um domingo inteirinho. Um domingo de luz, um domingo de enriquecimento, um domingo de uma boa companhia. Já que Leon Denis sempre falou que ele procuraria, né, quando desencarnasse, ele procuraria estar junto de todos aqueles que o evocassem. Vamos conhecer Leon Denis? Então estamos nós. Domingo, dia 6 de agosto, estamos convocados a participar do 6º Congresso Espírita sobre Leon Denis, promovido pelo Centro Espírita Leon Denis. Até lá, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia.
Programa Conversando sobre Mediunidade.